Bem-vinda, Estela. Obrigada. Como é que foi o teu início na música? Eu comecei... portanto, eu se calhar, antes até de falar as instituições onde eu estudei, etc., acho que é fixe, se calhar não posso dizer isto, mas acho que é giro relembrar que... ou seja, venho de uma família que não tem nada a ver com a área e não tenho ninguém assim envolvido indiretamente com a área da música, mas acho que os meus pais sempre foram ouvindo música e de alguma forma desde muito pequenina eu fui demonstrando gosto por coisas que não eram comuns ouvir na minha idade. E a minha mãe foi-se apercebendo que eu tinha um gosto especial por aquilo. E então, na altura em que os meus pais se divorciaram, eu era muito pequenina, ela perguntou-me que atividade é que eu queria fazer. E ela conta-me uma história que eu não me lembro, mas eu estava a ver um concerto na televisão ou algo do género e disse, eu quero fazer aquilo. Estava a ver um concerto de piano. E ela, mas não queres escolher outro instrumento, uma coisa mais pequenina? E eu disse, não, é mesmo, quero mesmo aquele instrumento. E então... nisto, até ela me oferecer um piano e aulas de piano, houve um ano em que eu me lembro que o meu padrinho foi de férias de verão e mandou pintar a casa. E ele tem lá um piano muito antigo que comprou num leilão, que lá está, nunca tocou, um piano super velho. Mas eu ia para lá enquanto os pintores estavam a pintar a casa, ia tentando descobrir músicas que tinha de ouvido e tentava sacar essas melodias ao piano. E então, com quantos anos isso? Ou seja, eu entrei no conservatório no 5º ano, tive um ano de aulas particulares antes disso, portanto, não sei, pá, aí uns 8 anos, por aí, se calhar 7, 8 anos, talvez. Não sei muito, as idades por acaso é uma coisa que tenho assim meio esbatida, não tenho muita memória disso, mas pronto, então a minha mãe foi-se apercebendo disto e acabou por me oferecer então um piano digital na altura e aulas particulares, e tive então um ano com aulas particulares e nessa mesma altura, portanto nesta altura estava no 4º ano. Nós tínhamos música na escola e a Juliana, que era a minha professora de música e professora também aqui na Filarmónica, perguntava todos os anos aos miúdos se queriam ir para a Filarmónica estudar música e tal. Então eu, ao mesmo tempo que comecei a ter as aulas de piano, comecei também a estudar música aqui na Filarmónica e, portanto, fui sempre fazendo as duas coisas em paralelo. Relembrar que não há pianos em filarmónicas, geralmente, mas eles foram acompanhando também o meu percurso e acabaram por comprar um piano para os concertos e etc. E então acho que foi assim das primeiras filarmónicas, pelo menos aqui da cidade, com um piano. E então nos concertos levavam o piano para eu poder tocar e tocava glockenspiel também. Tiveste quase uma ligação à percussão. Sim, estava sempre ali atrás, até porque o piano também ficava naquela zona. Sim, e cheguei a tocar nas precisões como não fazia nada, não é? Cheguei a tocar pratos. Mas estiveste mesmo na Filarmónica? Estive mesmo na Filarmónica, sim. Não sabia. Ia fazer as precisões, as arruadas, pronto, normais, e depois tocava no concerto. Pronto, e no Natal era a menina da saquinha. Foram quantos anos na Filarmónica? Eu acho que uns
Não, foi mais. Não sei bem, porque depois, entretanto, quando fui estudar para Coimbra, deixei de conseguir vir tanto aos ensaios e depois comecei mesmo a exercer, a tocar, a ter concertos, etc. E então aí foi mesmo difícil começar a conciliar com a Filarmónica. Estava a pensar em 5 anos, mas de certeza que foram mais. Pronto, depois, entretanto, quando entrei para o 5º ano, fui também para o conservatório e aí a Juliana é que até aconselhou a minha mãe, disse-lhe que havia esta hipótese do ensino articulado. Pronto, e então aí comecei a ter piano com teoria, cor e etc. Pronto, ou seja, eu acho que, assim, resumindo, a minha origem foi um bocadinho... E quando é que decidiste que ias seguir música? Essa foi uma fase engraçada, porque quando cheguei ao 9º ano, relembrar, lá está, que sempre fui muito apaixonada pela música, até mesmo antes de eu me lembrar dessa ideia, não é? E quando terminei o 9º ano e no 10º ano temos que escolher a área e tal, estava um bocadinho desmotivada nessa altura com a música, com algumas coisas que fui ouvindo, alguns comentários que me foram deixando assim mais em baixo com a coisa, e achei, ok, pronto, vou fazer disto um hobby e pronto, e depois eventualmente seguir outra área, sempre relacionada com as artes, porque eu acho que sempre gostei muito de artes manuais e etc. E então fiz um ano em artes no Liceu Rodrigues Lobo, exato. Mas depois pensei, pronto, não, vou mesmo estudar música, e nessa altura tinha um amigo a estudar em Coimbra, no Conservatório de Música de Coimbra, que é daqui de Leiria, o Diogo Alexandre, baterista, e que me falava super bem do curso e dizia que o corpo docente era espetacular, e então aquilo aliciou-me de alguma forma, com a nuance de que era um curso de jazz. E eu não ouvia jazz, não, na altura, a primeira abordagem que tive com o jazz não era uma coisa que gostasse muito, e então acabei por fazer prova, não só para essa escola, mas para outras escolas também, inclusive de Fátima e Alcobaça, acho eu, mas para a vertente clássica. Mas efetivamente depois quando cheguei a Coimbra e percebi que as condições da escola eram espetaculares, acho que até um conservatório de referência em termos de material a nível nacional, de salas e tudo, e o corpo docente efetivamente é um corpo docente que apoia muito os alunos, e eu acho que isso se sentiu desde o início. Portanto, numa prova em 10 minutos. Mas não tinhas nenhuma ligação ao jazz até aí? Não tinha, não. Pronto, e então acabei por ir estudar para Coimbra, com 15 anos, mais ou menos. Mas neste percurso de 3 anos, sempre a achar que o jazz não era bem aquilo em que eu me enquadrava melhor. Fui percebendo e fui aprendendo a ouvir, a ouvir o jazz e a gostar daquilo. Fui percebendo que aquilo me dava ferramentas para outras coisas que eu queria fazer, mas sempre a achar que nunca vou ingressar no ensino superior porque não tenho nota, porque, enfim, nunca achei que fosse exatamente a minha área. E, portanto, nunca foi o meu plano prosseguir com estudos no ensino superior. Até que no último ano o meu professor de piano fez ali uma forcinha e convenceu-me a fazer as provas, pelo menos. E então fiz as provas e acabei por entrar, mas tive um ano aqui em Leiria porque tive um percalço com o exame de português, em que
fiz confusão com os horários e cheguei... Isso é bom. Sim, foi espetacular. Cheguei uns minutinhos atrasados. Aliás, eu cheguei à escola no último toque e, obviamente, não me deixaram depois de entrar no exame e, portanto, naquele ano não consegui fazer o exame de português. E desse momento mudou toda a tua pontualidade, ou não? Sim. Na verdade, foi um ano difícil para mim, porque eu não soube gerir aquilo e não soube... Fiquei muito revoltada porque... Bem, enfim, por tudo. Primeiro porque achava que não tinha nota para entrar, depois, afinal, conseguia entrar, mas houve aquele percalço do exame de português e hoje, na verdade, olho para aquilo de outra forma e ainda bem que... Tem alguma piada, porque já passou e já está claro. tudo bem. Sim. Sim, não, eu acho que tem piada e eu acho que e é isto, ou seja, eu acho que mais do que piada, eu hoje penso que ainda bem que aquilo aconteceu daquela forma, porque depois abriu-me outras oportunidades que, estando no Porto a estudar, no caso, teria ido para a ESMAI, para a Escola Superior de Música, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. E então acabaram por surgir outras oportunidades aqui em Leiria e pronto, e depois no futuro... O que é que seguiu depois disso? Nesse ano que tive foi o meu gap year, eu estive em Leiria, aproveitei para tirar a carta, que era uma isso coisa... Isso foi mau, não é? Sim. E logo no início do ano letivo, lembro-me de ter recebido uma chamada de um restaurante da Nazaré que estavam a precisar de uma pianista residente e tinham-lhes dado o meu contacto. Pronto, e então marcámos uma reunião e eles estavam interessados em ter música ao vivo todas as sextas e sábados. Portanto, esse foi assim o meu primeiro grande trabalho, digamos assim, frequente na música. E acho que veio a calhar, porque eu fui percebendo que tinha espaço para tocar as coisas que eu queria e eu continuava a tocar, portanto não entrava naquela espiral meio depressiva de Sim, não conseguia entrar, se calhar não sou suficiente para isto. E como é que é fazer essa música, digamos, música ambiente? Como é que é? Porque não há aquela atenção às vezes Sim. de quem nos ouve. Como Sim, é que é? Eu acho que, pronto, no início não pensei muito sobre o assunto, mas eu fui tentando ou fui percebendo que a minha visão sobre o assunto era um bocadinho diferente, ou seja, não pensava que as pessoas estão aqui e não estão a ouvir, tentava sempre que fosse uma experiência para quem estivesse a ouvir, e tentava que a música fosse de encontro a essas pessoas. Portanto, tudo bem que continuava a ser música ambiente, mas tentava sempre que fosse uma experiência para as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho reparado que vou tentando fazer. Por exemplo, nunca pensei dar aulas de piano, nunca foi uma ambição que eu tivesse desde miúda, mas entretanto surgiu a oportunidade e fui percebendo o que é que isto pode ter de valor. E com a música ambiente foi a mesma coisa, portanto, tentava na altura, entretanto deixei de fazer esse tipo de residências, mas tentava sempre que fosse uma experiência para as pessoas que estivessem ali a passar e gostava de conversar com as pessoas sempre que tinha essa oportunidade. Portanto, eu acho que era sempre bom. E seguiste depois desse ano? Sim, depois entretanto voltei a concorrer. No ano seguinte mudei-me para Lisboa e pronto, e comecei a estudar em Lisboa. Nesse ano que me mudei, pensei, quero arranjar mais coisas aqui na cidade e quero aproveitar que é uma cidade muito maior, que acaba por ser mais dinâmica, porque também é maior, e portanto fui à procura
mais oportunidades, no caso foram residências. E lembro-me de haver um dia em que saí de casa com o computador debaixo do braço e percorri a Avenida da Liberdade toda, desde cá abaixo dos restauradores até lá acima, a Marquês de Pombal, bater nas portinhas todas de hotéis, restaurantes, pronto, e deixar o meu contacto ou tentar falar com diretores, o que fosse, pronto, claro que não era possível, mas pronto, para tentar arranjar mais uma residência. E na altura, sim, eu acho que foi assim uma sorte, porque lembro-me de falar com amigos da área que são de Lisboa, eles terem dito, pá, não vais conseguir, vai ser difícil, porque os hotéis já têm todos músicos, é difícil de entrares assim. Sim, no meio. Sim. E eu, na altura aquilo assustou-me um bocadinho, mas eu pensei, pronto, vou tentar. e tentei. E o que é facto é que enviei bastantes e-mails e houve um hotel que me respondeu e pronto, e acabaram por me fazer uma proposta bastante melhor do que aquela que eu estava à espera, que era uma residência, portanto, todos os dias da semana. E então eu nessa altura consegui manter de segunda a sexta no Hotel Intercontinental em Lisboa, onde vim a saber que o Mário Lajinha foi pianista residente lá também, os irmãos Moreira também tocaram neste mesmo hotel. E pronto, e mantive com esta residência que tinha no restaurante da Nazaré, portanto, sextas e sábados. E sentia-me muito feliz porque estava a tocar todos os dias e a ter retorno com isso, portanto percebi que, ok, eu consigo ser independente financeiramente com isto e neste momento faz-me todo o sentido. Portanto, sim, isto foi a fase que seguiu e isto profissionalmente. E houve aqui uma outra parte do percurso, que foi quando comecei a ter aulas com o Filipe Melo na Universidade de Música de Lisboa. Lembro-me da minha primeira aula ter sido uma conversa. Eu estava super preocupada porque tinha esta tensão, ou seja, esta coisa de eu não sei se quero jazz, isto sempre foi uma questão que pairou sobre mim, e portanto a minha primeira conversa com ele foi, pá, eu não sei se quero acabar isto, porque eu não sei se o jazz é a minha coisa. Acho que há malta que toca muito melhor do que eu e que faz muito melhor este tipo de coisas. E ele, super querido, disse-me, ok, então o que é que queres fazer? E eu sempre tive uma paixão por bandas sonoras. E mais tarde vim a perceber que não é propriamente a coisa da banda sonora, ou seja, de escrever para um filme. Eu acho que tem a ver com o poder que a música tem. Eu acho que, pronto, isso tem a ver também com a minha visão da música. O poder que a música tem de transportar as pessoas e de conseguir muito facilmente que as pessoas viajem sem terem de sair do seu sítio. Exatamente. Então eu fui percebendo que, ok, eu se calhar não quero compor bandas sonoras. Fascinava-me imenso a coisa de teres uma orquestra e de repente conseguires ter um prédio gigante em termos de dinâmicas, não é? Uma coisa super expressiva, muito mais do que com um trio, não é? Que pode ser super especial na mesma, mas eu achava fascinante e acho este leque de diversidade que tu consegues ter de cores, de texturas, de dinâmicas. Lá está, podes ter um instrumento a tocar ou ter na mesma o trio, mas de repente ter 20 instrumentos a tocar ou mais, não é? E fui percebendo que então isso é que me fazia dizer que gostava de bandas sonoras e continuo a gostar de bandas sonoras. Não sei, tem uma certa magia também, esta coisa de uma forma abstrata ou não, tu conseguires ouvir uma música, uma melodia e lá está, e transportar-te para algum lado. Então achas que é essa a tua missão na música, digamos? A minha ambição? A missão. Missão. É um objetivo que eu tenho. Sim, eu acho que
se calhar até de forma inconsciente, tem a ver com a forma como eu vejo a música e, portanto, naturalmente acho que vou tentar que isso aconteça na minha música. Mas achas que quando tocas, ou te sentiste que tinhas que começar, por exemplo, na composição? Pois, a questão da composição, eu acho que vem... ou seja, eu de forma indireta sempre tive uma certa curiosidade para compor. E, aliás, desde pequenina, que ia ao piano, inventava melodias ou criava mesmo músicas ao piano. Portanto, eu acho que a composição de alguma forma sempre esteve presente. Mas nesta conversa com o Filipe, o que ele me disse foi: ok, vamos escrever música. E então começámos a compor. O primeiro desafio, no caso, foi escrever um tema para piano a solo. E quando isto se terminou, nós, entretanto, pandemia, e ficámos fechados em casa. E então ele tinha-me dito: olha, escolhe uma formação, o tema está fechado, piano a solo, escolhe uma formação a que tu quiseres. Pode ser um quarteto de cordas, pode ser uma orquestra, pode ser o que tu quiseres. E adapta essa música, vamos fazer um arranjo deste tema para esta formação. E eu: ok, então bora uma orquestra. Na altura eu acho que nem percebi muito bem porque é que... Ou seja, foi uma escolha assim um bocado inconsciente. Sim. Não sei bem, não tenho memória de ter escolhido aquela formação conscientemente com um objetivo. Acho que foi uma coisa que, não sei, lembrei-me. E ainda bem que me lembrei, porque depois comecei então a escrever para a orquestra de jazz. Quando terminámos este tema, o Filipe, eu achei que isto em junho, portanto íamos de férias da universidade, eu pensei: pronto, para o ano então depois logo vemos o que é que se vai suceder. Não estava sequer a contar que aquilo tivesse continuidade. E ele disse-me: ok, então agora vamos escolher outro tema. E eu pensei: mas tu não vais de férias? Quer dizer, não vamos ter férias agora? E ele: não, vamos continuar a trabalhar. Portanto, ele, desde o início, que foi incrível comigo, na medida em que sempre acompanhou o trabalho todo e esteve sempre super interessado em ouvir, acompanhar o processo todo. Incentiva-me muito também a que o processo fosse mais do que aquilo que eu achava que ia ser. Isto porque nós, quando começámos, ou seja, eu compus o tema, arranjei para a orquestra e depois ele disse-me: não sabemos quando é que vai ser possível isto ser tocado ao vivo, porque a ideia era experimentar com a orquestra da escola. Como estamos em isolamento, vamos lançar a música. E ele disse-me: o mundo precisa da música, portanto não vamos esperar para estarmos juntos. E eu pensei: pá, isto é uma loucura, não faço ideia. No início, quer dizer, estávamos todos ainda era tudo ainda muito fresco, ainda não sabíamos como é que nos podíamos adaptar a isto. E estamos a falar de gravar uma música de orquestra à distância, que foi o que ele estava a propor, no caso. E eu pensei: pronto, ok, tentei informar mais ou menos como é que a coisa podia acontecer e fui falando então com músicos, amigos, e que eventualmente tivessem a bondade de gravar, exato, de gravar aquilo. Portanto, foi todo um processo, mesmo depois da gravação e de gerir tudo isto. Estamos a falar de 20 músicos, mais ou menos, gerir toda esta recepção das gravações, depois conciliar tudo. Eu não fiz a parte de pós-produção, mas acompanhei sempre dentro do possível. E depois, no final,
Filipe disse, pá, era giro termos um vídeo, e eu disse-lhe, pá, eu acho que era fixe fazer uma animação. Ele disse, perfeito, eu estou farto dos quadradinhos. Não sei se te lembras daqueles quadradinhos no início que... Toda a gente... Sim. Pronto, e então convidei uma amiga para fazer uma ilustração, expliquei-lhe o que é que gostava que acontecesse nessa ilustração. Lá está, esta parte que de alguma forma busca ilustrar aquilo que está a acontecer musicalmente, mesmo que seja uma coisa abstrata. Enfim, não me quero estender, mas isto para explicar que foi uma coisa que se foi estendendo na medida em que começou por ser uma composição e acabou por ser um acompanhamento de todo um processo. Houve vídeos dos temas que foram sendo lançados, que fui eu que fiz os vídeos todos, e o Filipe sempre fez questão e disse que, pá, é fixe, quanto mais tu conseguires estar por dentro de todo o processo, melhor, porque, não é? Ou seja, conseguimos perceber como é que o esqueleto funciona, como é que aquilo acontece. E, portanto, eu acho que ele, sem saber, ainda por cima numa fase em que foi a da pandemia, que, escusado será dizer, as residências que eu tinha foram canceladas e, portanto, a minha autonomia financeira foi toda por água abaixo. Na altura voltei, lá está, para um estado assim um bocado mais depressivo, e aquilo foi super importante para mim, porque eu senti que foi... Tinhas também uma motivação, um caminho. Sim, mas... eu acho que mais do que isso foi eu perceber, para mim foi a primeira pessoa que eu senti que acreditou mais em mim do que eu própria, e então aquilo foi super importante para mim no processo enfim, numa fase em que eu estou enfiada em casa. Saí de casa super cedo e acho que sempre foi muito independente, portanto voltar para a casa dos pais, achar que de repente acabaram-se as residências, estar num curso que eu não sabia bem se ia acabar, porque não sabia se era aquilo que eu queria, e então achar que não era capaz e que não era suficiente, e perceber que havia uma pessoa que acreditava naquilo que eu estava a fazer. Foi mesmo muito importante. Eu acho que ele não tem bem noção disso, e eu tento sempre, eu acho que agradecer é sempre pouco, mas foi super importante. E depois, claro, por tudo isto que estive a falar, não é? De acompanhar todo o processo, não só estar responsável pela parte da criação, não é? Dos arranjos, que é aquilo que, obviamente, que me fascina mais e que eu gosto mais de fazer, mas depois todo o processo. Como é que daí és a vencedora do concurso de composição do Festival Universidade Criativa da Música? Então... sei que é óbvio. Sim. Mas como é que chegas a esse... Então, ou seja, isto também foi... é um sinal que, afinal, estás mesmo no caminho... certo, não é? Sim, espero que sim. Há mais pessoas já... Exato. Durante estes 3 anos da universidade, portanto, o nosso trabalho nestes 3 anos foi compor, e fomos lançando temas, e, portanto, conseguimos pôr cá fora 4 temas para a orquestra, mais um arranjo para voz e piano, vozes e piano. E eu, nessa altura, que achava que estava a remar contra a maré, porque via toda a gente a fazer, sei lá, recitais de piano, a sacar solos, e eu a fazer coisas completamente diferentes, mas que me fazia muito sentido, e o Filipe também super tranquilo em relação a isto. Há bocadinho, por acaso, era para ter referido isso. Ele não é nada académico, eu fui percebendo, e ele também me chegou a dizer. Então, todo este acompanhamento que aconteceu, para além do horário letivo, não é? Do calendário letivo, aliás, em que, sei lá, no verão nós chegámos a fazer reuniões de Zoom para ele ver como é que as coisas estavam. Portanto, foi todo um processo que para mim foi muito mais para além daquilo
que seria só académico, que antes até do concurso levou também a um convite do Bernardo Moreira, contrabaixista e grande referência também na música em Portugal, no jazz e não só, que me convidou para fazer 3 arranjos para o projeto dele, das Cantigas de Maio, que iria ser tocado com a Orquestra de Jazz de Espinho, ao lado de grandes referências para mim da composição em Portugal, como o Pedro Moreira, o Carlos Azevedo, o Paulo Perfeito. E, portanto, foram surgindo assim estes incentivos. Este ano, no verão, há um dia em que o Filipe me manda mensagem com o cartaz do concurso a dizer: tens de participar. E foi giro porque há uns tempos eu tinha andado à procura de concursos especificamente assim deste cariz para a orquestra de jazz, que não é muito comum. Pelo menos aqui em Portugal não encontrei nada. Existem muitos concursos de performance para formações mais pequenas, composição também, mas mais erudito, portanto para orquestras clássicas, mas especificamente para esta formação não é uma coisa muito comum. E então eu pensei, sim, bora lá concorrer, e então comecei a escrever. Exato, comecei o processo. Havia uma temática, todos os anos há, não é? Esta é a 2ª edição do concurso. Curiosamente, o ano passado, que foi a primeira, não aconteceu, o concurso de composição não foi para a orquestra, este foi o primeiro ano para a orquestra, portanto, aqui lá está a reforçar esta parte de composição para a orquestra. E então a temática do concurso era, no fundo, valorizar o património da nossa cidade, cultural não, peço desculpa, o arquitetónico e natural, que de alguma forma se relacionava com a minha estética, ou com aquilo que eu gosto, com as coisas que eu gosto de me identificar. Lá está, mesmo que seja de uma forma abstrata, mas que eu acho que a minha música acaba por se relacionar, principalmente esta questão mais natural, da natureza, aliás. E então comecei a escrever. Na altura achei que era interessante encontrar-me com alguém que fosse especializado em história, para que pudesse, sim, e que pudesse investigar um bocadinho melhor sobre a história da nossa cidade. E então encontrei-me com um professor de história, o professor Vitorino, e nós tínhamos de concorrer também com um pseudónimo, que eu achei que era giro ser o nome técnico de uma planta. E então falei com uma arquiteta paisagista. Portanto, houve todo um investimento aqui. Qual foi o nome que escolheste? O pseudónimo? Sim, o pseudónimo. Leusia longifolia, que é o nome de uma planta, o nome técnico, lá está, o nome comum é o cardo-pinheiro, e é uma planta que eu achei que era o nome perfeito pelo contexto também, porque é endémica em Portugal, só existe no nosso país, e está em vias de extinção. Portanto, há muito poucas zonas em que existe esta planta, e havia uma micro-reserva cá em Leiria, nos Pozos. E então achei que faria todo o sentido. Pronto, e então dei então início ao processo de composição. Sim, ao processo de composição, e pronto, e acho que... Mas achas que esse concurso foi o início de muitas coisas? Ou seja, deu-te essa confiança que falavas, que se calhar ao longo dos anos não a tiveste tanto? Assim, eu espero que sim. A questão da confiança, eu acho que é um tema sensível para mim, porque há muitas fases em que, mesmo depois destas
provas todas, entre aspas, de ter uma pessoa como o Filipe que te dá esse... sim, ou seja, estamos a falar, não querendo desvalorizar a opinião de outras pessoas, mas estamos a falar de uma pessoa da área que é uma referência, não só na música, porque ele também compõe, ou seja, não é só no piano, mas também na parte da composição, mas também em todas as outras coisas que ele faz. Portanto, esta... Sim, uma pessoa... muito multifacetada e super reconhecida em todas estas áreas. E então... isto, pronto, foi uma coisa que ou seja, é importante, não é? Este reconhecimento, ou foi importante para mim, este reconhecimento, mesmo este convite do Bernardo Moreira e todas as conversas que fomos tendo. São algo que te vão dando... Sim, ou seja, foram incentivando pelo menos a continuar a escrever e a continuar este percurso na música, porque, não sei, não gosto de pensar na coisa totalmente separada, porque no final de contas Sim, é tudo sobre música e de alguma forma as coisas acabam por se interligar, mas eu acho que a questão do concurso, ou seja, eu acho que aquilo que acaba por ser mais motivante para mim, e não desvalorizando, obviamente, o reconhecimento, que eu acho que é importante e foi importante para mim, mas pronto, isto é também uma montra, não é? E poder ter estado nos ensaios com os músicos, com a orquestra, ter trabalhado com eles, portanto, há músicos que não me conheciam, não conheciam a minha música e puderam estar em contacto com aquilo tudo. Portanto, eu acho que só isso já é espetacular. E para mim também me dá a experiência, não é, de estar a trabalhar com a orquestra, que não foi possível porque isto aconteceu tudo em pandemia. E que projetos agora tens? Que futuros projetos? Isso era a outra parte que eu ia falar também do concurso, que é, ou seja, felizmente há um apoio financeiro, não é? O primeiro prémio... pronto, é um apoio financeiro. Aliás, os 2 prémios são apoios financeiros também. E, portanto, isso vem incentivar também e ajudar na gravação de um álbum que eu quero publicar em breve, espero. Pronto, lá está, são gravações, estamos a falar de uma formação muito grande, estúdio não é barato, todo o processo pós-produção, pronto, é um investimento, exatamente. E, portanto, eu já estava mentalizada para que isso acontecesse com investimentos, ou seja, um investimento meu, sem apoios, e isto pronto, é um incentivo e é uma ajuda também. Portanto, eu diria que os próximos projetos é lançar álbum e tentar trazer música minha cá para fora, eventualmente trabalhar com mais orquestras, e pronto, e quem sabe expandir a coisa lá para fora também. E ficamos ansiosos por esse álbum, se certeza que vai acontecer. E obrigado por ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Sempre um gosto. Sempre um gosto. Obrigado.